16 hábitos estoicos para você evoluir. Você não está cansado porque faz demais, está cansado porque reage demais. O mundo moderno treina você para responder a tudo, opinar sobre tudo, sentir tudo ao mesmo tempo. Isso não é vida consciente, é escravidão emocional disfarçada de liberdade. O estoicismo nunca foi sobre fugir do mundo, mas sobre não ser arrastado por ele. Evoluir aqui não significa ganhar mais, aparecer mais ou ser aplaudido. Evoluir significa reduzir o poder que o caos externo tem sobre a sua mente. Enquanto a maioria busca conforto, o estoico busca governo interior. Enquanto muitos pedem paz, o estoico constrói estabilidade. Essa é a diferença entre quem vive reagindo e quem vive escolhendo. E se você prestar atenção de verdade, vai perceber que quase tudo que te cansa hoje nasce da incapacidade de escolher como responder. A mente corre, o corpo segue, e a vida passa sem comando. Marco Aurélio governava um império enquanto governava a si mesmo. Não porque o mundo era mais fácil, mas porque a disciplina interna vinha antes de qualquer vitória externa. Este conteúdo não é para inspirar por alguns minutos, é para confrontar hábitos invisíveis que estão drenando sua força todos os dias. Se algo aqui incomodar, é sinal de que tocou no ponto certo, porque a evolução real começa quando o ego perde espaço e a razão assume o comando. O primeiro hábito estoico não é fazer mais, é reagir menos. A maioria das pessoas acredita que autocontrole é segurar impulsos grandes, explosões de raiva, decisões extremas. Isso é superficial. O verdadeiro treino começa nas pequenas reações automáticas, a expressão que muda diante de uma crítica, o pensamento que acelera quando algo foge do plano, a ansiedade que surge antes mesmo do problema existir. O estoico treina a pausa, não a pausa externa, mas a interna. Aquela fração de segundo entre o estímulo e a resposta onde a maioria é capturada e o estoico escolhe. Nesse espaço mínimo mora a liberdade. Não é sobre ser frio, é sobre ser lúcido. Quem reage o tempo todo entrega o controle da própria mente para qualquer pessoa, situação ou opinião externa. Quem aprende a observar antes de responder começa a recuperar território interno. Esse hábito exige prática diária, silenciar a resposta imediata, questionar o primeiro impulso, perguntar a si mesmo se aquilo realmente exige uma reação ou apenas quer sugar energia. Aos poucos, algo muda, a mente desacelera, o ruído perde força. Você para de se explicar tanto, de se defender tanto, de se justificar tanto, e percebe algo desconfortável, porém libertador. Nem tudo merece sua reação, nem tudo merece sua energia, nem tudo merece sua mente. Quando você entende isso, o mundo continua caótico, mas você não. Esse é o início da evolução estoica. Não visível, não exibida, mas profunda. E a partir daqui, cada próximo hábito vai exigir ainda mais honestidade consigo mesmo. O segundo hábito estoico começa onde quase ninguém tem coragem de olhar. A forma como você conversa consigo mesmo quando erra. O mundo moderno ensina duas armadilhas igualmente fracas. A primeira é a autopunição excessiva, onde cada falha vira identidade. A segunda é a autoindulgência, onde tudo é justificado, relativizado, suavizado. O estoico rejeita as duas. Ele não se maltrata, mas também não se engana. Ele observa, frio, honesto, preciso. A maioria sofre duas vezes. Sofre pelo erro e sofre pela narrativa que cria em cima dele. O estoico sofre uma vez, aprende e segue. Não porque seja superior, mas porque entende que a mente precisa de clareza, não de drama. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para se confortar, mas para se alinhar. Ele não perguntava, por que isso aconteceu comigo? Mas, o que depende de mim agora? Esse deslocamento muda tudo.
Quando você erra, quando falha, quando age abaixo do que poderia, a pergunta correta não é emocional, é operacional. O que eu posso ajustar? O que eu aprendo? O que eu treino a partir disso? Sem teatro interno, sem chicote psicológico, sem autopiedade. Esse hábito exige coragem, porque o ego prefere histórias bonitas. Prefere se ver como vítima ou como herói incompreendido. O estoico escolhe algo mais difícil: a verdade funcional. Ele aceita a responsabilidade sem se destruir. Isso cria uma mente estável. Quem se ataca o tempo todo enfraquece. Quem se absolve de tudo apodrece. O caminho do meio é afiado. É olhar para o erro como um dado, não como um julgamento. É entender que caráter não é ausência de falhas, é velocidade de correção. Quando você treina esse hábito, algo sutil acontece. Você para de fugir do desconforto de reconhecer limites, para de terceirizar culpa, para de carregar pesos desnecessários. A mente fica mais leve, não porque a vida melhora, mas porque o diálogo interno deixa de ser um campo de batalha. Na prática, isso se manifesta em decisões mais limpas, menos justificativas mentais, menos necessidade de aprovação. Você não precisa se defender de si mesmo. Você se observa, ajusta e avança. Esse hábito também reduz drasticamente a ansiedade, porque a ansiedade nasce da confusão entre fato e narrativa. O fato é neutro. A narrativa é venenosa quando mal conduzida. O estoico aprende a separar os dois. Ele não ignora emoções, mas não se ajoelha diante delas. Ele as escuta, filtra e decide. Isso é governo interior. Isso é maturidade. E isso prepara o terreno para o próximo hábito, que vai mexer diretamente com a forma como você lida com desconforto voluntário. Algo que o mundo moderno evita a qualquer custo, mas que o estoico usa como ferramenta de fortalecimento. O terceiro hábito estoico separa quem apenas entende a filosofia de quem realmente a vive. A relação com o desconforto. O mundo moderno fez de tudo para eliminar qualquer atrito. Temperatura controlada, comida instantânea, entretenimento infinito, estímulo constante. O resultado não foi conforto duradouro, foi fragilidade. Uma mente que só funciona bem quando tudo está favorável não é uma mente forte, é uma mente condicionada. O estoico treina o oposto. Ele não busca sofrimento por vaidade, mas também não foge dele por covardia. Ele usa o desconforto como professor, pequeno, controlado, voluntário. Não para provar nada a ninguém, mas para lembrar a si mesmo que não depende de facilidades para funcionar. Esse hábito começa em escolhas simples que quase ninguém percebe como treino. Permanecer em silêncio quando seria mais confortável reclamar. Manter o foco quando o corpo pede distração. Aceitar uma tarefa difícil sem negociar mentalmente o tempo todo. O desconforto deixa de ser inimigo e passa a ser sinal de crescimento. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que o corpo pode reclamar, mas a mente não é obrigada a obedecer. O estoico moderno traz isso para o presente. Ele entende que cada vez que evita todo desconforto, ensina à própria mente que ela é fraca. Cada vez que enfrenta um pouco, ensina que ela aguenta mais do que imagina. A maioria das pessoas confunde autocuidado com autoproteção excessiva. Se algo cansa, evita. Se algo dói, foge. Se algo exige esforço, posterga. Esse padrão cria uma vida confortável e uma mente instável. O estoico inverte a lógica. Ele se pergunta o que está evitando e por quê. Muitas vezes não é por limite real, mas por hábito de fuga. O treino estoico não é se tornar insensível, é se tornar confiável. Confiável para si mesmo. Saber que quando algo difícil aparecer, você não vai se dissolver emocionalmente. Esse tipo de confiança não nasce de frases, nasce de exposição consciente ao desconforto. Com o tempo, esse hábito altera a percepção do esforço.
O que antes parecia pesado passa a ser apenas parte do caminho. O corpo reclama menos, porque a mente lidera melhor. A ansiedade diminui porque você já treinou estar bem, mesmo quando não está confortável. Isso muda a relação com o trabalho, com disciplina, com silêncio, com espera. Você não precisa mais que tudo esteja alinhado para agir. Age apesar do atrito, age apesar da resistência interna. Isso cria uma vantagem silenciosa sobre a maioria que só funciona quando está motivada. Esse hábito também corrige uma ilusão perigosa. A ideia de que a vida vai se tornar mais fácil se você evitar tudo que incomoda. Ela não se torna mais fácil. Ela se torna mais imprevisível e você mais fraco. O estoico entende que não controla o que virá, mas controla o quanto está preparado. O desconforto voluntário é um ensaio para o desconforto inevitável. Treinar agora para não colapsar depois. É simples, mas exige caráter. Exige dizer não ao impulso de aliviar tudo imediatamente. Exige tolerar a própria resistência interna sem dramatizar. Quando você incorpora esse hábito, algo profundo acontece. Você para de se sentir refém das circunstâncias. Não porque se tornou invencível, mas porque se tornou treinado. O mundo continua instável, mas sua resposta não é mais frágil. Esse é um ponto de virada. A partir daqui, o estoicismo deixa de ser apenas mental e começa a se manifestar em ações concretas, em decisões mais firmes, em uma presença mais sólida. E isso prepara você para o próximo hábito, que vai tocar diretamente na forma como você escolhe onde colocar sua atenção, o recurso mais explorado e desperdiçado da era moderna. O quarto hábito estoico é silencioso, mas decisivo. A forma como você protege ou desperdiça a própria atenção. Hoje a maioria não vive de acordo com valores, vive de acordo com estímulos. O que chama, puxa. O que brilha, domina. O que provoca, sequestra. O resultado é uma mente fragmentada, sempre ocupada, raramente presente. O estoico entende algo que poucos aceitam. Atenção é destino. Aquilo que você alimenta com foco cresce. Aquilo que você ignora perde força. Não existe neutralidade aqui. Ou você governa a atenção, ou alguém governa por você. Marco Aurélio sabia que não podia controlar o império inteiro o tempo todo, mas podia escolher onde sua mente repousava. Essa escolha diária moldava o homem que ele se tornava. Esse hábito começa com um corte. Cortar o desnecessário, não por moralismo, mas por sobrevivência mental. O estoico observa o que invade sua mente sem convite. Notícias que não levam à ação, opiniões que não agregam clareza, comparações que corroem por dentro. Ele não precisa reagir a tudo para provar que está vivo. Ele seleciona. Essa seleção não é frieza, é estratégia. Uma mente exposta a tudo não se aprofunda em nada. Uma mente que escolhe com cuidado ganha densidade. E densidade mental gera decisões melhores, emoções mais estáveis e uma presença que impõe respeito sem levantar a voz. Na prática, esse hábito exige vigilância. Perceber quando a atenção escapa por impulso, quando o dedo desliza sem intenção, quando a mente busca distração para evitar o próprio silêncio. O estoico não demoniza a distração, mas não se deixa governar por ela. Ele treina o retorno, voltar ao que importa, voltar ao que está sob controle, voltar à tarefa presente, mesmo quando o prazer imediato chama. Esse retorno repetido fortalece algo raro hoje: capacidade de permanecer. Permanecer em uma conversa sem checar o mundo inteiro. Permanecer em um pensamento até compreendê-lo. Permanecer em uma decisão sem se sabotar por excesso de dúvida. A maioria acredita que foco é talento. O estoico sabe que é hábito,
E hábito se constrói com pequenas recusas. Recusar o estímulo fácil, recusar a curiosidade vazia, recusar a necessidade de estar sempre atualizado sobre tudo. Esse não é um empobrecimento da vida, é um refinamento. Quanto menos ruído entra, mais sentido emerge. A mente começa a organizar melhor prioridades. O que antes parecia urgente se revela trivial. O que parecia pesado se torna claro. A ansiedade diminui não porque os problemas somem, mas porque a atenção deixa de pular de ameaça em ameaça. Esse hábito também revela algo desconfortável. Muitas distrações são anestésicos emocionais. Elas servem para não encarar decisões adiadas, conflitos internos, responsabilidades evitadas. Quando você protege a atenção, essas fugas ficam evidentes. O estoico não se assusta com isso. Ele prefere a verdade incômoda, a distração confortável, porque sabe que clareza dói menos do que confusão prolongada. Com o tempo, a mente se torna menos reativa e mais intencional. Você passa a escolher o que consome, o que pensa, o que permite entrar. Isso cria uma autoridade silenciosa. Você não parece ocupado, parece centrado. Quando esse hábito se consolida, algo muda na sua relação com o mundo. Você não corre atrás de tudo. As coisas certas começam a encontrar você. Não por magia, mas porque sua atenção está disponível para perceber oportunidades reais. A mente deixa de ser campo aberto e vira território protegido. E isso é essencial para o próximo hábito, que vai mexer diretamente com a forma como você se posiciona diante da opinião alheia e da necessidade constante de validação, um dos grilhões mais fortes da vida moderna. O quinto hábito estoico é um dos mais difíceis de praticar porque ele atinge diretamente o ego. A forma como você lida com a opinião dos outros. A maioria vive em um estado de exposição constante, mesmo quando está sozinha. A mente ensaia respostas, imagina julgamentos, antecipa críticas que talvez nunca venham. Isso consome energia, distorce decisões e enfraquece o caráter. O estoico entende algo simples e brutal. Você não controla o que pensam sobre você, mas pode decidir o quanto isso manda em suas ações. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que viver para agradar é abandonar o próprio posto interior. Quando você se orienta demais pelo olhar externo, perde o eixo interno. Esse hábito começa com uma distinção clara. Respeito não é aprovação. O estoico age de forma justa, coerente e reta, não para ser elogiado, mas porque isso está alinhado com seus princípios. Se o reconhecimento vem, ele não se apega. Se a crítica vem, ele não se dissolve. Ele filtra. Opiniões dizem mais sobre quem fala do que sobre quem recebe. Isso não significa ignorar feedback útil. Significa não transformar cada comentário em sentença. A maioria confunde ser consciente com ser vulnerável a tudo. O estoico escolhe ser responsável sem ser refém. Na prática, esse hábito se manifesta quando você toma decisões impopulares sem teatralizar, quando não explica demais, quando não pede permissão emocional para viver de acordo com o que considera correto. Isso cria uma presença firme. Pessoas percebem quando alguém não negocia princípios para caber, e mesmo que não concordem, respeitam. A dependência de validação cria um paradoxo cruel. Quanto mais você busca aprovação, menos autoridade transmite. Quanto menos precisa dela, mais sólido parece. O estoico não se fecha ao mundo, mas não se curva a ele. Esse treino exige silêncio interno. Parar de imaginar plateias, parar de se narrar o tempo todo, agir e deixar que o resultado fale. A maioria se desgasta tentando controlar a própria imagem. O estoico investe em caráter. Ele sabe que imagem é volátil. Hoje admiram, amanhã esquecem. O que permanece é a integridade com que se age quando ninguém observa.
Esse hábito também reduz drasticamente a ansiedade social. Você para de performar, para de medir cada gesto, para de ajustar sua essência para evitar rejeição. E percebe algo libertador. Nem todos vão gostar de você, e isso não é um problema a ser resolvido. Com o tempo, essa postura muda a forma como você se relaciona. Conversas ficam mais honestas, limites ficam mais claros. Você se torna menos manipulável emocionalmente. Isso não afasta as pessoas certas, aproxima, porque quem busca autenticidade reconhece quem não vive pedindo aplauso. O estoico não é arrogante, mas também não se diminui. Ele ocupa o próprio lugar sem pedir desculpas por existir. Isso é raro, e tudo que é raro chama a atenção sem precisar gritar. Quando esse hábito se consolida, você sente uma liberdade silenciosa. Não precisa mais convencer, justificar, provar. Você age. E isso prepara o terreno para o próximo hábito, que vai mexer com algo ainda mais profundo. A forma como você lida com o tempo, com a urgência e com a ilusão de que tudo precisa acontecer agora. Um ponto onde muitos se perdem, mas onde o estoico se fortalece. O sexto hábito estoico redefine completamente a sua relação com o tempo. A maioria vive com pressa, mas sem direção. Corre, acumula tarefas, responde mensagens, antecipa cenários, como se a urgência fosse sinal de importância. Não é. Na maior parte das vezes, é apenas desordem interna projetada para fora. O estoico não idolatra a velocidade, ele valoriza o ritmo correto. Marco Aurélio governava sabendo que decisões apressadas custam mais do que decisões tardias. O tempo, para o estoico, não é inimigo nem algo a ser vencido. É um recurso a ser respeitado. Quem vive reagindo à urgência perde a capacidade de pensar com clareza. Quem aprende a desacelerar por dentro, age com precisão por fora. Esse hábito começa com uma percepção incômoda. Nem tudo que exige resposta imediata merece prioridade. A mente moderna foi treinada para confundir barulho com relevância. Notificações, demandas alheias, expectativas externas disputam atenção como se fossem todas vitais. O estoico cria hierarquia. Ele pergunta o que realmente depende dele agora. O que pode esperar, o que não precisa ser feito. Essa triagem constante protege energia mental e evita decisões tomadas sob pressão emocional. A pressa constante é uma forma de medo de ficar para trás, de perder algo, de não ser suficiente. O estoico reconhece isso e escolhe agir a partir da razão, não do pânico coletivo. Na prática, esse hábito se manifesta em algo simples e raro. Pausas conscientes. Não a pausa da fuga, mas a pausa da avaliação. Antes de responder, ele avalia. Antes de decidir, ele observa. Antes de se comprometer, ele mede o custo interno. Isso não o torna lento, o torna exato. Pessoas apressadas fazem muito e constroem pouco. Pessoas centradas fazem menos, mas avançam mais longe. O estoico entende que consistência supera a intensidade. Um passo firme todos os dias vale mais do que explosões seguidas de exaustão. Essa postura cria estabilidade. Você deixa de viver apagando incêndios e começa a construir algo que se sustenta. Esse hábito também desmonta uma ilusão comum, a ideia de que o futuro será melhor se você apenas acelerar mais agora. Na maioria dos casos, acelerar sem clareza apenas transporta confusão para frente. O estoico prefere organizar o presente. Ele sabe que o amanhã nasce da qualidade das decisões de hoje, não da quantidade. Quando você se alinha com esse princípio, a ansiedade diminui. Porque a ansiedade nasce da tentativa de controlar um futuro que ainda não existe. O estoico age no agora com responsabilidade e aceita que o resto não está sob seu comando. Com o tempo, essa relação madura com o tempo muda sua postura diante da vida.
Você se torna menos reativo a cobranças artificiais. Aprende a dizer não sem culpa. Aprende a sustentar escolhas sem se explicar o tempo todo. Isso gera respeito. Pessoas percebem quando alguém não se move por desespero. O ritmo interno se estabiliza e o externo se organiza por consequência. Você não corre atrás de tudo. Constrói o que importa. E isso exige paciência, uma virtude que o mundo moderno despreza, mas que o estoico domina. Esse hábito prepara você para algo ainda mais profundo. A compreensão de que nem tudo precisa ser resolvido, respondido ou fechado imediatamente. Algumas coisas exigem tempo, maturação e silêncio, e é exatamente aí que entra o próximo hábito, que vai confrontar a necessidade constante de controle e mostrar como o estoico lida com aquilo que simplesmente não depende dele. O sétimo hábito estoico é talvez o mais libertador e, ao mesmo tempo, o mais difícil de aceitar. A capacidade de soltar o controle sobre aquilo que não depende de você. A maioria vive em permanente tensão, tentando ajustar o mundo às próprias expectativas. Pessoas, resultados, passado, futuro, tudo vira alvo de tentativa de domínio. O custo disso é alto. Ansiedade constante, frustração recorrente, sensação de impotência. O estoico não desperdiça energia brigando com o inevitável. Ele distingue com precisão o que está sob seu comando e o que não está. Marco Aurélio repetia a si mesmo que sofrer por aquilo que não depende de nós é uma forma de ignorância prática. Não porque não doa, mas porque não produz nada além de desgaste. Esse hábito começa com uma aceitação ativa, não resignada. Aceitar não é cruzar os braços. É parar de lutar contra o que não pode ser mudado e redirecionar força para onde ela é útil. O estoico aceita o atraso, a crítica injusta, a perda, a mudança inesperada, não porque gosta disso, mas porque entende que a alternativa é pior. Resistir mentalmente ao inevitável cria sofrimento duplicado. O fato acontece. A mente ainda luta. Essa luta é opcional. O estoico corta essa segunda dor. Ele sente o impacto, reconhece a realidade e age dentro do que ainda pode fazer. Essa clareza devolve poder. Na prática, esse hábito se manifesta quando você para de gastar tempo mental revisando cenários que não controla. Quando deixa de tentar convencer quem não quer ouvir. Quando abandona a fantasia de que tudo precisa sair como planejado para que você esteja em paz. Isso não reduz ambição, refina. Você passa a investir energia em caráter, preparo, intenção e ação correta. O resto fica fora do alcance e, portanto, fora do centro da sua mente. Essa mudança altera completamente a experiência de vida. Você não se torna passivo, torna-se focado. A maioria confunde controle com segurança. Acredita que, se controlar tudo, ficará em paz. O estoico aprende o oposto. Paz vem de aceitar limites e agir bem dentro deles. Esse hábito também fortalece a resiliência. Quando algo dá errado, você não entra em colapso emocional. Ajusta, recalcula, segue. Porque sua identidade não está presa ao resultado, mas à conduta. Isso cria uma estabilidade rara. Pessoas ao redor percebem quando alguém não se desorganiza diante do imprevisto. Isso gera confiança, liderança e respeito silencioso. Com o tempo, esse hábito muda a forma como você encara perdas e frustrações. Elas deixam de ser ataques pessoais e passam a ser parte do fluxo natural da vida. Você não se endurece, mas se torna menos quebrável. A mente deixa de gastar energia com lamentos estéreis e passa a buscar respostas práticas. O estoico entende que a vida não deve nada a ele. E exatamente por isso, tudo que vem é recebido com lucidez, não com exigência. Quando esse princípio se consolida, algo profundo acontece. Você se sente mais leve sem se sentir vazio.
mais firme sem se tornar rígido. Aceitar os limites do controle não diminui sua força, direciona. E essa direção é essencial para o próximo hábito, que vai tocar diretamente na forma como você lida com a adversidade, perdas e obstáculos, não como problemas a serem evitados, mas como matéria-prima para fortalecimento interior. O oitavo hábito estoico transforma completamente a forma como você enxerga obstáculos. Para a maioria, dificuldade é sinal de erro de caminho, algo a ser evitado, contornado, adiado. Para o estoico, o obstáculo é parte do caminho, não como frase bonita, mas como princípio prático. Aquilo que bloqueia o avanço também revela onde você ainda não é forte o suficiente. Marco Aurélio não via a adversidade como punição, mas como treino imposto pela realidade. O problema não é encontrar resistência. O problema é não saber o que fazer quando ela aparece. O estoico aprende a usar o atrito como ferramenta de lapidação interna. Esse hábito começa com uma mudança de interpretação. Quando algo dá errado, a mente comum pergunta por que isso aconteceu comigo. O estoico pergunta como isso pode ser usado. Essa pergunta não remove a dor, mas remove a inutilidade do sofrimento. Cada atraso treina paciência. Cada perda expõe apego. Cada conflito revela falhas de caráter ou de estratégia. Nada é desperdiçado. O obstáculo deixa de ser interrupção e passa a ser matéria-prima. Esse deslocamento mental cria uma vantagem silenciosa. Enquanto outros se revoltam, reclamam ou paralisam, o estoico observa e adapta. Na prática, esse hábito se manifesta quando você para de exigir um caminho limpo para agir. A maioria só avança quando tudo está alinhado. O estoico avança com o que tem, ajusta no percurso, aprende enquanto caminha. Isso cria uma mentalidade antifrágil. Você não precisa que a vida facilite. Você cresce quando ela complica. Isso não é otimismo ingênuo, é pragmatismo profundo. A realidade não vai se moldar ao seu conforto. Ou você aprende a trabalhar com ela, ou será constantemente frustrado. Esse hábito também dissolve o vitimismo. Não porque a vida seja justa, mas porque o vitimismo não constrói nada. Ele consome energia e entrega poder. O estoico recusa esse papel. Ele aceita a situação sem se identificar com ela. Não sou o problema que enfrento, sou aquele que enfrenta. Essa distinção muda tudo. Você deixa de se definir por circunstâncias temporárias e passa a se definir pela resposta que oferece. Isso fortalece a identidade e estabiliza a mente mesmo em cenários adversos. Com o tempo, essa postura altera sua relação com medo e insegurança. O desconhecido deixa de ser ameaça absoluta e passa a ser território de aprendizado. Você não precisa prever tudo para agir. Confia na própria capacidade de adaptação. Isso reduz a ansiedade e aumenta a presença. Quando algo inesperado acontece, você não entra em pânico, entra em análise. O corpo reage, mas a mente lidera. Essa liderança interna é o que separa quem quebra de quem se fortalece sob pressão. Esse hábito exige honestidade, porque nem todo obstáculo é externo. Muitos são internos. Procrastinação, orgulho, medo de errar, necessidade de controle. O estoico não terceiriza esses inimigos. Ele os enfrenta com a mesma disciplina que enfrenta dificuldades externas. O obstáculo não é apenas o mundo. Muitas vezes, é o próprio hábito mental que você insiste em manter. Reconhecer isso dói, mas liberta. Porque aquilo que você enxerga pode ser treinado. Quando você incorpora esse hábito, algo muda no seu olhar. Você não deseja problemas, mas também não os teme. Sabe que, se vierem, não serão em vão. Cada dificuldade carrega uma lição, uma chance de fortalecimento ou um ajuste necessário. O mundo continua imprevisível, mas você se torna mais preparado. Isso abre espaço para o próximo hábito, que vai aprofundar ainda mais a noção de identidade estoica.
mostrando como agir corretamente, mesmo quando ninguém está observando e quando não há recompensa imediata. O nono hábito estoico é aquele que sustenta todos os outros quando não há plateia, recompensa ou reconhecimento. Agir corretamente, mesmo quando ninguém está observando. A maioria das pessoas é regulada externamente. Faz o que é certo quando há vigilância, aprovação ou benefício visível. O estoico é regulado internamente. Ele age a partir de princípios, não de circunstâncias. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando que a verdadeira dignidade não depende de testemunhas. O caráter se revela no silêncio, nas pequenas escolhas, na coerência entre pensamento e ação, quando não há ninguém para aplaudir ou condenar. Esse hábito começa com uma pergunta simples e desconfortável. Quem você é quando não precisa parecer nada para ninguém? É nesse espaço que muitos se perdem. Relaxam padrões, negociam valores, fazem concessões que jamais fariam em público. O estoico não divide a vida em palco e bastidor. Ele entende que a mente sabe. Mesmo que o mundo não veja, a consciência registra. E viver em desacordo com ela cobra um preço silencioso. Culpa difusa, inquietação constante, sensação de desvio. Agir corretamente não é moralismo, é higiene mental. É alinhar ação e convicção para que a mente não precise se fragmentar. Na prática, esse hábito se manifesta em escolhas discretas. Cumprir um compromisso mesmo quando ninguém cobraria. Manter a palavra mesmo quando seria fácil recuar. Agir com justiça mesmo quando o erro passaria despercebido. Isso constrói algo raro hoje: autorrespeito. Você começa a confiar em si mesmo porque sabe que não se abandona quando as circunstâncias apertam. Essa confiança interna é mais estável do que qualquer elogio externo. Ela não oscila com opinião, não depende de reconhecimento. Ela simplesmente está. A maioria acredita que caráter é algo abstrato. O estoico sabe que ele é treinado no detalhe. Cada pequena concessão cria um precedente. Cada pequena retidão fortalece o eixo. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Quando você age alinhado com seus valores repetidamente, mesmo em situações irrelevantes aos olhos dos outros, cria uma identidade sólida. Você não precisa se afirmar. Sua postura fala. Pessoas percebem quando alguém não muda de essência conforme o ambiente. Isso gera respeito silencioso e liderança natural. Esse hábito também elimina a necessidade constante de validação. Quando você sabe que está agindo corretamente, a opinião externa perde peso. Não porque você se torna insensível, mas porque já tem um critério interno. Isso reduz a ansiedade, reduz comparação e reduz o desgaste de tentar sustentar uma imagem. Você não performa virtude, você a pratica. E isso muda a forma como você caminha no mundo. Mais ereto, mais simples, mais inteiro. Com o tempo, agir corretamente no silêncio fortalece algo profundo: tranquilidade. A mente descansa porque não precisa justificar contradições internas. Não há dissonância entre o que você pensa e o que faz. Isso não significa ausência de erro, mas presença de correção. Quando erra, você reconhece, ajusta, segue, sem encenação, sem fuga. Esse padrão cria uma vida mais limpa emocionalmente. Esse hábito é exigente porque não oferece recompensas imediatas. Ninguém aplaude a integridade silenciosa. Mas ela constrói algo que o tempo não corrói. Uma identidade estável, um senso de dignidade que não depende de circunstância. E é exatamente isso que prepara o terreno para o próximo hábito, que vai confrontar a forma como você lida com prazer, excesso e a constante tentação de se perder em estímulos que enfraquecem a mente enquanto prometem alívio. O 10º hábito estoico lida com algo que parece inofensivo, mas que corrói a mente em silêncio.
a relação com o prazer e com o excesso. O mundo moderno não exige que você seja forte, exige apenas que você esteja constantemente estimulado. Comer sem fome, consumir sem necessidade, distração sem pausa. Tudo é oferecido como alívio imediato, mas cobrado depois em forma de apatia, ansiedade e falta de direção. O estoico não demoniza o prazer, mas se recusa a ser governado por ele. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que aquilo que controla seus impulsos controla também sua vida. E quase sempre, quem manda não é o que dói, mas o que seduz. Esse hábito começa com uma observação honesta. Quantas das suas escolhas são feitas para evitar desconforto imediato e não para construir força duradoura? O prazer excessivo anestesia. Ele não destrói de uma vez, mas enfraquece aos poucos. A mente acostumada a estímulo constante perde a capacidade de sustentar silêncio, foco e profundidade. O estoico percebe isso cedo. Ele entende que tudo que vicia enfraquece a autonomia. Não importa se é comida, entretenimento, atenção ou reconhecimento. Se você não consegue dizer não, você não é livre. E liberdade, para o estoico, não é fazer tudo o que quer, é não ser escravo do que deseja. Na prática, esse hábito se manifesta em moderação consciente, não por culpa, mas por clareza. O estoico aprende a pausar antes de ceder ao impulso. Pergunta a si mesmo se aquilo fortalece ou apenas distrai. Muitas vezes, o simples ato de questionar dissolve o impulso. Outras vezes, ele escolhe conscientemente desfrutar, sem culpa e sem exagero. A diferença está no comando. Ele decide, não é arrastado. Essa postura muda completamente a relação com prazer. O prazer deixa de ser fuga e passa a ser escolha pontual. A maioria confunde autocontrole com repressão. O estoico não reprime, ele governa. Repressão cria tensão. Governo cria ordem. Quando você governa seus impulsos, não precisa lutar o tempo todo. Eles se organizam. A mente entende que não será atendida a cada desejo imediato e aprende a esperar. Isso fortalece a vontade, fortalece o caráter, fortalece a capacidade de dizer sim apenas ao que faz sentido. Essa força é transferida para todas as áreas da vida. Quem domina pequenos impulsos, domina decisões maiores. Esse hábito também revela algo desconfortável. Muitos prazeres são usados para preencher vazios não encarados, tédio, solidão, falta de propósito. O estoico não foge desses estados, ele os observa. Aprende com eles. O vazio, quando não anestesiado, aponta para ajustes necessários. O tédio revela falta de significado. A inquietação indica desalinhamento. Quando você não corre imediatamente para o alívio fácil, essas mensagens aparecem. E embora sejam incômodas, são úteis. O estoico prefere a dor que orienta ao prazer que confunde. Com o tempo, essa relação madura com prazer cria uma mente mais estável. Você não depende de estímulos constantes para se sentir bem. Aprende a sustentar estados neutros sem desespero. Isso é poder. Quem precisa de estímulo o tempo todo é facilmente controlado. Quem suporta a ausência dele é difícil de manipular. O estoico moderno entende que grande parte da manipulação contemporânea acontece pela promessa de prazer rápido. Ele não cai nessa armadilha com facilidade. Esse hábito também altera a percepção de felicidade. Ela deixa de ser picos e passa a ser base. Uma tranquilidade contínua que não oscila tanto conforme circunstâncias externas. Você não vive entediado, esperando o próximo estímulo. Vive presente, atento, inteiro. Isso não torna a vida sem graça, torna-a mais profunda. O prazer, quando vem, é apreciado. Quando não vem, não faz falta. Dominar a relação com o prazer é um marco importante na evolução estoica. Porque a partir daí, a mente deixa de ser reativa ao que agrada e passa a ser guiada pelo que fortalece.
Isso abre espaço para o próximo hábito, que vai tocar diretamente na forma como você lida com perdas, impermanência e a consciência de que tudo o que existe, inclusive você, está de passagem. Um ponto que poucos encaram, mas que os estoicos usam como fonte de lucidez e urgência correta. O 11º hábito estoico exige maturidade para ser compreendido e coragem para ser vivido. A lembrança constante da impermanência. Tudo passa. Pessoas, cargos, fases, estados emocionais, o próprio corpo. A maioria vive como se isso fosse uma ameaça a ser evitada. O estoico transforma essa verdade em aliada. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que tudo o que vemos agora logo será história. Não para gerar medo, mas para gerar lucidez. Quando você entende que nada é permanente, muda a forma como se apega, como sofre e como escolhe viver o tempo que tem. Esse hábito começa com uma inversão profunda. Em vez de viver anestesiado, como se a vida fosse infinita, o estoico mantém a consciência de que o tempo é limitado. Não de forma mórbida, mas prática. Essa lembrança corta excessos, reduz vaidade, dissolve rancores. Quando você percebe que tudo está de passagem, para de gastar energia com disputas pequenas, ofensas banais, comparações inúteis. A mente ganha perspectiva. O que parecia enorme se revela transitório. O que parecia urgente se mostra trivial. O que importa ganha peso real. Na prática, esse hábito se manifesta na forma como você reage a perdas e mudanças. Quando algo acaba, você sente, não nega, mas também não se agarra ao que já se foi. O estoico entende que apego excessivo gera sofrimento prolongado, não porque amar ou valorizar seja errado, mas porque confundir o temporário com o eterno cria ilusão. Ao aceitar a impermanência, você passa a apreciar mais enquanto existe. A presença se intensifica, a gratidão se torna concreta. Você não vive adiando a vida para depois. Esse hábito também corrige uma armadilha comum, a ideia de que haverá um momento perfeito para viver com propósito. Quando tudo estiver resolvido, quando houver mais tempo, mais segurança, mais certeza. O estoico sabe que esse momento não chega. A vida acontece agora, imperfeita, incompleta, instável. A consciência da impermanência cria urgência correta. Não pressa, mas clareza. Você para de adiar conversas importantes. Para de tolerar o que não faz sentido. Para de desperdiçar dias inteiros em distrações vazias. Com o tempo, essa prática muda a relação com medo da perda. Você entende que perder faz parte do contrato da vida. Isso não elimina a dor, mas elimina o choque. Quando algo termina, você não se sente traído pela realidade. Você sabia, estava preparado. Essa preparação não é frieza, é sabedoria. O estoico sofre, mas não se quebra, porque não construiu a identidade em algo que sabia ser transitório. Esse hábito também fortalece a humildade. Nada do que você possui é garantido. Nenhuma posição é permanente. Nenhuma fase define quem você é para sempre. Isso reduz arrogância nos momentos de sucesso e desespero nos momentos de queda. Você aprende a atravessar altos e baixos com mais equilíbrio. A mente se mantém estável porque não se ilude com permanência onde não existe. Quando você vive com essa consciência, algo curioso acontece. A vida fica mais viva. Cada encontro ganha importância. Cada decisão pesa mais. Cada dia conta. Você não vive mais como se estivesse ensaiando para algo que virá depois. Você vive agora, com responsabilidade e presença, e isso é profundamente estoico. Esse hábito prepara o terreno para o próximo, que vai tocar diretamente na forma como você se relaciona com silêncio, solidão e a capacidade de estar bem consigo mesmo sem precisar de estímulos, companhia ou validação externa. Um ponto onde muitos se perdem,
mas onde o estoico se encontra. O 12º hábito estoico é a capacidade de permanecer bem na própria companhia. Silêncio e solidão não como punição, mas como território de fortalecimento. O mundo moderno ensina que estar sozinho é sinal de fracasso, que o silêncio precisa ser preenchido, que a mente deve estar sempre ocupada. O estoico aprende o contrário. Quem não suporta a própria presença se torna dependente de ruído, validação e distração. Marco Aurélio encontrava no recolhimento um espaço de alinhamento, não de fuga. Ele sabia que uma mente que só funciona cercada de estímulos perde autonomia quando eles desaparecem. Esse hábito começa com um desconforto inevitável. Quando o barulho cessa, pensamentos emergem, questões não resolvidas aparecem, inseguranças ganham voz. A maioria foge desse momento. O estoico permanece. Ele entende que o silêncio revela o estado real da mente. Se há inquietação, algo precisa ser ajustado. Se há vazio, algo precisa ser construído. O silêncio não cria problemas, apenas expõe, e aquilo que é exposto pode ser trabalhado. Essa disposição para ficar consigo mesmo cria uma base sólida de autoconhecimento. Na prática, esse hábito se manifesta na capacidade de não preencher cada espaço com estímulo. Caminhar sem fones, estar em casa sem procurar distração imediata, pensar sem fugir do próprio pensamento. O estoico usa esses momentos para observar padrões mentais, perceber impulsos automáticos, revisar atitudes, não de forma obsessiva, mas consciente. Esse contato regular consigo mesmo fortalece a identidade. Você passa a saber quem é sem precisar se medir pelo reflexo dos outros. Esse hábito também reduz drasticamente a dependência emocional. Quem se conhece não implora por atenção. Não se perde em relações apenas para não ficar só. Não se molda excessivamente para ser aceito. A solidão treinada gera liberdade. Você escolhe estar com pessoas por valor, não por medo. O silêncio bem suportado cria conversas mais verdadeiras. Você não fala para preencher vazio, fala quando há algo a dizer. Com o tempo, essa prática altera a relação com o próprio pensamento. A mente se torna menos ruidosa porque não precisa ser constantemente anestesiada. Ideias ganham clareza. Decisões amadurecem. Você aprende a confiar na própria capacidade de reflexão. Isso é raro em uma era de respostas instantâneas e opiniões prontas. O estoico prefere pensar devagar a repetir rápido, e isso o coloca em vantagem silenciosa. Esse hábito também fortalece a estabilidade emocional. Quem não teme ficar sozinho não se desespera diante de afastamentos, rejeições ou pausas. Ele entende que a presença do outro é complemento, não muleta. Essa postura transmite segurança. Pessoas percebem quando alguém não está carente de atenção. Isso muda a dinâmica de todas as relações. Aprender a estar bem consigo mesmo não isola, prepara. Prepara para relações mais conscientes, decisões mais firmes e uma vida menos reativa. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser espaço de organização interna. E é nesse espaço que o próximo hábito se torna possível, porque ele exige clareza interior para ser vivido. Um hábito que vai mexer diretamente com propósito, direção e a pergunta que poucos fazem com honestidade. Para que, afinal, você está vivendo? O 13º hábito estoico confronta uma pergunta que a maioria evita por medo da resposta. Para que você está vivendo? Não no sentido abstrato ou romântico, mas prático. O que orienta suas decisões quando ninguém está olhando? O que faz você levantar mesmo quando não há motivação? O mundo moderno oferece milhares de objetivos emprestados: status, consumo, comparação, reconhecimento. O estoico rejeita metas vazias. Ele vive orientado por propósito, não por estímulo.
Marco Aurélio lembrava a si mesmo que acordava todos os dias para cumprir o papel que lhe cabia como ser racional e social. Não buscava excitação, buscava alinhamento entre dever e ação. Esse hábito começa com uma clareza incômoda. Sem propósito, disciplina vira tortura. Com propósito, esforço vira direção. A maioria se sente perdida não porque falta capacidade, mas porque falta um eixo. Vive ocupada, mas não orientada. O estoico define poucos princípios e usa esses princípios como bússola. Não precisa saber cada passo do caminho, mas sabe para onde não vai. Essa clareza elimina muitas decisões inúteis. Quando algo não serve ao propósito, perde força automaticamente. O ruído diminui, a mente se organiza. Na prática, esse hábito se manifesta na forma como você escolhe onde investir tempo, energia e atenção. O estoico pergunta se aquilo contribui para se tornar alguém mais justo, mais forte, mais lúcido. Se a resposta é não, ele recusa sem drama. Não por rigidez, mas por coerência. Viver sem propósito é ser empurrado pelas circunstâncias. Viver com propósito é caminhar mesmo quando o terreno é difícil. Isso cria estabilidade emocional, porque você não depende de resultados imediatos para continuar. Você sabe por que está fazendo o que faz. Esse hábito também corrige uma ilusão comum, a de que propósito é algo grandioso que precisa ser descoberto. Para o estoico, propósito é vivido, não encontrado. Está na forma como você age no pequeno, no cotidiano, no trato com os outros, no compromisso com o que considera correto. Não é um destino distante, é uma postura diária. Quando você entende isso, para de esperar inspiração. Age por convicção. A inspiração, se vier, acompanha. Se não vier, você segue mesmo assim. Com o tempo, viver orientado por propósito muda sua relação com frustração. Obstáculos não significam que você está no caminho errado. Muitas vezes, significam apenas que o caminho é exigente. O estoico não abandona princípios porque a jornada ficou difícil. Ele ajusta a estratégia, não o eixo. Essa constância cria algo poderoso. Respeito próprio. Você se torna alguém em quem confia porque não se trai quando o entusiasmo acaba. Esse hábito também organiza a vida emocional. Menos conflitos internos, menos decisões impulsivas, menos arrependimentos acumulados. Você não precisa justificar cada escolha para o mundo, porque já justificou para si mesmo. Isso traz tranquilidade. A mente descansa quando sabe por que age. Mesmo nos dias ruins, há sentido. Mesmo nas perdas, há direção. Viver com propósito não garante conforto, mas garante coerência. E coerência sustenta a mente quando tudo oscila. Esse hábito prepara você para os últimos passos da evolução estoica, porque agora a base está firme. Com propósito definido, fica possível lidar melhor com o fracasso, com sucesso e com a responsabilidade de continuar sendo quem você escolheu ser. E é exatamente isso que o próximo hábito vai aprofundar, mostrando como o estoico lida com quedas sem se abandonar e com vitórias sem se perder. O 14º hábito estoico lida com algo que confunde muita gente. A forma como você reage tanto ao fracasso quanto ao sucesso. A maioria oscila, cai e se destrói, vence e se perde. O estoico busca estabilidade em ambos. Marco Aurélio sabia que vitórias inflam o ego e derrotas esmagam apenas quem construiu a identidade sobre resultados. Para o estoico, nem o erro define quem você é, nem o acerto autoriza excessos. O eixo permanece no caráter. Esse hábito exige maturidade, porque é mais fácil lidar com um extremo do que com os dois. Muitos aprendem a suportar a dor, poucos aprendem a administrar o triunfo. Esse hábito começa com uma distinção clara. Resultado não é identidade.
Quando você confunde quem é com o que acontece, vive em montanha-russa emocional. O estoico observa o resultado, aprende com ele e o devolve ao lugar certo, no passado. Ele não carrega vitórias como troféus mentais, nem falhas como sentenças definitivas. Ambas são eventos, não essências. Essa postura reduz drasticamente a ansiedade de performance. Você não precisa acertar o tempo todo para se sentir inteiro. Precisa apenas agir de acordo com seus princípios. Na prática, esse hábito se manifesta quando algo dá errado e você não se abandona. Você não se rotula, não se humilha internamente, não desiste de si. Analisa, ajusta e segue. Da mesma forma, quando algo dá certo, você não se embriaga com reconhecimento, não relaxa padrões, não se coloca acima dos outros. O estoico trata o sucesso como empréstimo temporário da realidade. Agradece, aprende e continua trabalhando. Essa postura cria consistência. Você não depende de aplauso para avançar, nem de fracasso para parar. Esse hábito também protege contra um perigo silencioso: o apego à própria narrativa. Quando alguém vence, tende a acreditar que sempre vencerá. Quando perde, acredita que sempre perderá. O estoico desmonta essas histórias. Ele se mantém aprendiz em ambos os cenários. O fracasso ensina limites. O sucesso revela responsabilidades. Ambos exigem humildade. Essa humildade não diminui a força, direciona. Você se torna menos previsível emocionalmente e mais confiável em decisões difíceis. Com o tempo, essa prática cria uma mente estável em ambientes instáveis. Pessoas percebem quando alguém não se desorganiza nem na queda, nem no topo. Isso gera liderança natural. Você não precisa impor respeito. Ele emerge da sua postura. Você transmite segurança porque não reage de forma exagerada aos altos e baixos. O estoico entende que a vida é movimento. Resistir a isso cria sofrimento. Fluir com lucidez cria força. Esse hábito também muda a relação com medo de errar. Quando o erro deixa de ser ameaça à identidade, você age com mais coragem. Experimenta, ajusta, aprende. Isso acelera crescimento real. Ao mesmo tempo, o sucesso deixa de ser objetivo final e passa a ser consequência eventual de um processo bem conduzido. Essa inversão muda tudo. Você trabalha melhor, decide melhor e sofre menos. Dominar a reação a fracassos e vitórias é sinal de maturidade estoica avançada. Porque agora você não depende mais de circunstâncias para manter a integridade interna. Você permanece sendo quem escolheu ser, independentemente do cenário. E isso abre espaço para o próximo hábito, que vai aprofundar a noção de responsabilidade pessoal, mostrando como o estoico assume o próprio destino sem terceirizar culpas, mas também sem carregar pesos que não lhe pertencem. O 15º hábito estoico é assumir responsabilidade total pela própria vida, sem cair na armadilha da culpa constante. A maioria oscila entre dois extremos igualmente fracos. Ou terceiriza tudo para o mundo, para as circunstâncias, para as pessoas. Ou assume tudo como falha pessoal e se afunda em autocondenação. O estoico rejeita ambos. Ele assume responsabilidade pelo que depende dele e solta o resto com serenidade. Marco Aurélio entendia que viver bem não é controlar o destino, mas responder a ele com caráter. Essa distinção muda completamente a postura diante da vida. Esse hábito começa com uma escolha interna: parar de se ver como vítima e parar de se ver como juiz implacável de si mesmo. O estoico assume que é autor das próprias ações, decisões e respostas, mas não do mundo inteiro. Ele entende que responsabilidade não é peso emocional, é clareza operacional. O que está sob meu controle agora? O que posso fazer com o que recebi? Essa mentalidade devolve poder,
Quem terceiriza perde força, quem se culpa por tudo se paralisa. Quem assume responsabilidade com lucidez, age. Na prática, esse hábito se manifesta quando você deixa de gastar energia explicando por que algo deu errado e passa a usar essa energia para ajustar o próximo passo. O estoico não se esconde atrás de desculpas nem se chicoteia internamente. Ele observa o fato, reconhece a própria participação e age. Isso cria uma mente orientada para a solução. Problemas deixam de ser dramas e passam a ser dados. A emoção não some, mas não dirige. A razão assume o comando. Esse hábito também elimina um vício moderno, a busca por culpados. Culpar o sistema, o passado, os outros ou até a si mesmo de forma exagerada cria estagnação. O estoico não precisa de culpados, precisa de responsabilidade bem direcionada. Ele pergunta o que pode ser feito agora, com os recursos atuais, a partir do ponto em que está. Essa pergunta é libertadora, porque rompe com o ciclo de reclamação e autopiedade. A mente se move para a frente. Com o tempo, assumir responsabilidade dessa forma fortalece a autoestima real. Não a inflada, baseada em elogios, mas a construída em ação. Você passa a confiar mais em si porque sabe que não foge quando erra e não se perde quando acerta. Você se vê como alguém capaz de responder à vida, mesmo quando ela é dura. Essa confiança não é arrogância, é solidez. Pessoas percebem quando alguém não se esquiva das próprias escolhas. Esse hábito também ajusta a relação com o passado. O estoico não o nega, mas não vive preso a ele. O passado vira fonte de aprendizado, não de identidade. Você não é o que aconteceu, é o que faz a partir do que aconteceu. Essa visão impede que erros antigos continuem comandando decisões atuais. A mente se liberta de narrativas antigas e ganha espaço para agir no presente. Assumir responsabilidade com lucidez é um passo avançado na evolução estoica, porque agora você não espera que o mundo mude para viver melhor. Você muda a forma como responde a ele, e isso é poder real. Esse hábito prepara o terreno para o último passo dessa jornada. Um fechamento que não é fim, mas integração, onde todos os hábitos se unem em uma postura de vida consistente, silenciosa e difícil de abalar. É exatamente isso que o próximo e último hábito vai consolidar. Finalmente, o 16º hábito estoico não é um novo comportamento isolado, mas a integração de todos os anteriores em uma postura única diante da vida. Viver de acordo com a própria razão, todos os dias, mesmo quando é difícil, mesmo quando é solitário, mesmo quando não há garantia de resultado. A maioria vive em fragmentos, um pouco de disciplina hoje, um pouco de abandono amanhã, um dia valores, no outro conveniência. O estoico escolhe coerência. Marco Aurélio sabia que não bastava entender a virtude. Era preciso encarná-la continuamente em pensamentos, decisões e ações. Esse hábito final é o que transforma a filosofia em modo de vida. Esse hábito começa quando você para de negociar consigo mesmo. Quando entende que caráter não é algo que se liga e desliga conforme o humor ou a circunstância. É uma prática diária. O estoico não espera sentir vontade para agir corretamente. Ele age corretamente porque decidiu ser assim. Essa decisão reduz o conflito interno. A mente sofre menos quando não precisa discutir o tempo todo o que já foi escolhido. Você não acorda perguntando quem será hoje. Você já sabe. Isso cria estabilidade emocional e clareza de direção. Na prática, esse hábito se manifesta em consistência. Fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém vê. Manter padrões mesmo quando seria mais fácil ceder. Continuar treinando a mente mesmo quando não há crise aparente. O estoico entende que disciplina não é resposta ao caos, é preparação silenciosa.
Quando a dificuldade chega, ele não precisa inventar força, ela já foi construída. Essa constância cria uma presença diferente. Você não reage de forma exagerada. Não se perde em extremos. Você permanece. Esse hábito também elimina a ilusão de transformação rápida. O estoico não busca atalhos. Ele aceita que a evolução real é lenta, cumulativa e muitas vezes invisível. Cada pequena escolha correta fortalece o eixo. Cada recaída reconhecida e ajustada reforça o compromisso. Não há glamour nisso, há profundidade. E profundidade sustenta quando a motivação falha. O estoico não depende de picos emocionais para continuar. Ele segue por convicção. Com o tempo, essa integração muda a forma como você é percebido e, mais importante, como você se percebe. Você se torna alguém previsível no melhor sentido, firme, confiável, inteiro. As pessoas sabem o que esperar de você porque você sabe o que esperar de si. Isso gera respeito silencioso, não o respeito que nasce do medo ou da admiração exagerada, mas o que nasce da coerência observada ao longo do tempo. Esse hábito final também traz paz. Não uma paz passiva, mas uma tranquilidade ativa. Você sabe que está fazendo o que está ao seu alcance da melhor forma possível. O resto não lhe pertence. Essa consciência alivia a mente. Você não carrega o peso de controlar o mundo, nem a ansiedade de agradar a todos. Você vive alinhado. E alinhamento é uma das formas mais profundas de liberdade. Viver como estoico moderno não significa se afastar da vida, mas atravessá-la com lucidez. Significa aceitar a realidade sem se submeter a ela. Agir com firmeza sem rigidez, sentir sem ser dominado, pensar antes de reagir, escolher antes de seguir. Esses 16 hábitos não são regras externas, são ferramentas internas. Treinadas todos os dias, elas constroem algo que não pode ser tirado por crise alguma. Governo interior. Se você chegou até aqui, entende que isso não é um vídeo para consumir e esquecer. É um chamado à prática. Um convite silencioso para viver de forma mais consciente, mais forte e mais difícil de ser quebrada. O mundo não vai desacelerar. As pressões não vão diminuir. Mas você pode se tornar alguém capaz de atravessar tudo isso sem perder a si mesmo. Esse é o verdadeiro objetivo do estoicismo. Não escapar da vida, mas estar à altura dela. Se esse conteúdo fez sentido para você, não trate isso como entretenimento. Trate como treinamento. O estoicismo só funciona quando é praticado, não quando é apenas entendido. Se você quer continuar fortalecendo a mente, tomando decisões com mais clareza e vivendo com mais governo interior, este canal é o lugar certo para isso. Inscreva-se agora não por hábito, mas por compromisso consigo mesmo. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos, porque cada vídeo aqui é uma continuação desse treino silencioso. E se você conhece alguém que vive sendo dominado pelo caos, compartilhe este vídeo. Não para convencer, mas para oferecer uma alternativa. Escreva nos comentários qual desses hábitos mais confrontou você hoje. Essa resposta não é para mim, é para você. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais esse caminho. Continue. Não desista do que você está construindo internamente.